E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e na nossa última videoaula vamos resolver o PET 4 do segundo ano de ensino médio de física referente à última semana, semana 6. Então vamos lá. Questão 1. Um homem adulto conversa com outro de modo amistoso e sem elevar o nível sonoro de sua voz. Enquanto isso, duas crianças brincam, emitindo gritos eufóricos, pois a brincadeira é um jogo interessante para elas. O que distingue os sons emitidos pelo homem dos emitidos pelas crianças é o timbre apenas, é a altura apenas, são a intensidade e o timbre apenas, são a altura e a intensidade apenas, ou são a altura, a intensidade e o timbre. Então, muito bem, nós temos um adulto conversando com outro adulto de modo amistoso e duas crianças brincando, emitindo gritos eufóricos. Então, o que vai distinguir os sons emitidos pelo homem dos emitidos pelas duas crianças? A gente tem aí que os dois adultos estão conversando em um tom amistoso e as crianças estão gritando. Então, a gente pode entender que tem o quê? Uma diferença de energia entre as fontes sonoras, ou seja, as intensidades são diferentes. A voz de uma criança é mais aguda que a voz de um adulto, por isso ela possui uma frequência maior. E uma outra característica que difere as vozes dos adultos e das crianças é o timbre. A gente viu, que o formato das ondas são características, de modo que, ao ouvir as vozes, pode-se facilmente fazer a distinção entre a voz de um adulto e de uma criança. Então, a resposta correta aí, a alternativa é, são a altura, a intensidade e o timbre. A altura, agudo, grave, a intensidade, mais forte e mais fraco, e o timbre, que diferencia a voz de uma pessoa da outra. Então, a resposta da questão 1, alternativa é. Questão 2. O som é uma propagação de uma onda mecânica longitudinal apenas em meios materiais. O som possui qualidades diversas que o ouvido humano normal é capaz de distinguir. Associe corretamente as qualidades fisiológicas do som apresentadas na coluna da esquerda com as situações apresentadas na coluna da direita, Intensidade, timbre e frequência. Vamos aí, o primeiro, abaixar o volume do rádio ou da televisão. Então, como a gente sabe, o volume está relacionado com a intensidade. Lembrando que a intensidade é a razão entre a potência sonora e a área atingida pelas ondas sonoras. E ela também está relacionada com a energia emitida pelas ondas sonoras e é o que chamamos de volume. Então, afirmativa 1, intensidade. 2. Distinguir uma voz aguda de uma mulher de uma voz grave de homem. Então, como a gente sabe, agudo e grave estão relacionados com a frequência das ondas sonoras. Então, isso daí é o 3, frequência. Lembrando que frequência é a quantidade de oscilações produzidas dentro de um intervalo de tempo. Essa grandeza está relacionada com a altura do som. Som agudo é um som de alta frequência, enquanto que o som grave é um som de frequência baixa. Afirmativa 3. Distinguir sons de mesma altura e intensidade produzidos por vozes de pessoas diferentes. Então, a gente sabe o quê? E ondas de mesma frequência e intensidade vão possuir formatos diferentes, pois são produzidas por fontes sonoras distintas. E como a gente sabe, essa característica está relacionada com o timbre. Então, vai ser o número 2. Lembrando que o timbre, que se a gente tiver duas ondas sonoras, por mais que possuam a mesma intensidade e frequência, elas vão possuir formatos diferentes. Então, por isso que a gente diz que cada fonte sonora possui um timbre característico. A outra afirmativa, distinguir a nota Dó emitida por um violino e por uma flauta. Como a gente já sabe, cada instrumento vai emitir ondas sonoras características com formatos característicos. Então, novamente, aí é o timbre, número 2. E a última aí, distinguir as notas musicais emitidas por um violão. Agora, o mesmo instrumento vai emitir notas musicais diferentes. Então, isso aí tem a ver com a frequência, porque cada nota musical possui uma frequência característica. Então, a nossa resposta aí ficou 1
3, 2, 2, 3. Resposta correta da questão 2, alternativa B de bola. 1, 3, 2, 2, 3. Por último, aí, questão 3. Um professor lê o seu jornal sentado no banco de uma praça e, atento às ondas sonoras, ele analisa 3 eventos. Quais são esses 3 eventos? O primeiro deles, o alarme de um carro dispara quando o proprietário abre a tampa do porta-malas. Segundo evento, uma ambulância se aproxima da praça com a sirene ligada. E o terceiro evento, um mau motorista, impaciente, após passar pela praça, afasta-se com a buzina permanentemente ligada. Então, pergunta aí, o professor vai perceber o efeito Doppler apenas no evento 1, com frequência sonora invariável, B, nos eventos 1 e 2, com diminuição da frequência, C, nos eventos 1 e 3, com aumento da frequência, D, nos eventos 2 e 3, com diminuição da frequência em 2 e aumento em 3, ou nos eventos 2 e 3, com aumento da frequência em 2 e diminuição em 3. Muito bem, então como a gente sabe, o efeito Doppler ele só vai ocorrer quando a fonte de ondas sonoras estiver em movimento. Então, no caso aí, só vai acontecer nos eventos 2 e 3, a ambulância se aproximando e o motorista com a buzina ligada se afastando. E a gente sabe que quando a fonte das ondas sonoras se aproxima, a frequência parece ser maior. E quando se afasta, ela apresenta ser menor. Então, a ambulância está se aproximando. Então, no evento 2, a frequência fica o quê? Maior. Então, no evento 2, com aumento da frequência. E no terceiro evento, quando o motorista está se afastando com a buzina ligada, a frequência vai diminuir. Então, a resposta correta da questão 3, alternativa E. O professor vai perceber o efeito Doppler apenas nos eventos 2 e 3, com aumento da frequência em 2 e diminuição no evento 3. Certinho? Muito bem, encerramos a nossa última videoaula de 2021. Ao que parece, a última aula também dos PETs, né? Então, quero agradecer imensamente a você que me acompanhou ao longo desse ano, quem acompanhou o ano passado também ao longo do primeiro ano. Deixar aqui o meu muito obrigado a todos vocês que assistiram as videoaulas, se inscreveram no canal, curtiram, compartilharam. Deixo aqui o meu muito obrigado mesmo, de coração. E até uma próxima oportunidade, pessoal. Um grande abraço a todos vocês e valeu!